Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite, meus irmãos. É com imensa gratidão que estamos mais uma vez aqui, via online, para gravar uma palestra, uma mensagem de Jesus para conosco. O tema desta noite é Espíritos evoluídos descem às sombras da terra atendendo ao apelo de Jesus. Nós vamos ver quais esses espíritos, um deles, mas antes nós vamos fazer uma leitura inicial e a prece inicial. Nosso Pai. Quando acordamos para a razão, descobrimos traços vividos da bondade de Deus para toda parte. Seu imenso carinho para conosco está no sol que nos aquece, dando sustento e alegria a todos os seres e a todas as coisas. As nuvens que fazem a chuva para o contentamento da natureza, nas águas dos rios e das fontes que deslizam pelo benefício das cidades, dos campos e dos rebanhos, no pão que nos alimenta, na doçura do vento que refresca, na bondade das árvores que nos atendem os galhos dadivosos, em forma de braços ricos de bênçãos, na flor que espalha perfume na atmosfera, na ternura e na segurança do nosso lar, na assistência dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos que nos ajudam a vencer as dificuldades do mundo e da vida. E na providência silenciosa que nos garante a conversação da saúde e da paz espiritual. Muitos homens da ciência pretendem definir Deus para nós, mas quando reparamos que na proteção do Todo-Poderoso dispensa aos nossos caminhos e aos nossos trabalhos na terra, em todos os instantes na vida, somos obrigados a reconhecer que o mais belo nome que podemos dar ao Supremo Senhor é justamente aquele que Jesus nos ensinou na vida divina, na sua divina oração, nosso Pai. Então vamos fechar os nossos olhos e levar o pensamento a Deus, agradecendo a Ele por todas as oportunidades que tem nos dado, pelos dias, pelas noites, pela nossa reencarnação, que podemos trilhar o nosso caminho com muita luz e muita sabedoria.
Obrigado, Mestre Jesus, pela sua presença, pelo seu amor para conosco. Obrigado aos espíritos amigos que aqui estão, neste momento, nos envolvendo com seu amor e com sua luz. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos começar o nosso bate-papo desta noite com o tema, dos espíritos evoluídos descem às sombras da terra, atendendo ao apelo de Jesus. Para dar início, vamos a uma rápida explanação sobre as escalas dos espíritos. Então, existem espíritos superiores, espíritos inferiores. Então, tem a primeira até a terceira ordem. Então, a primeira ordem e tem a classe dos espíritos puros, aqueles espíritos que não precisam mais de reencarnação. A segunda ordem é os que tem a segunda classe, espíritos superiores, terceira classe, espíritos sábios, a quarta classe, espíritos cultos e a quinta classe, espíritos benevolentes. Esses espíritos, eles já são bons, eles evoluem, eles reencarnam para evoluir cada vez mais. Eles reencarnam também por missões aqui na Terra. E os dos espíritos inferiores, que é a terceira ordem dos espíritos imperfeitos, que tem a sexta classe até a nona, que é espíritos neutros, espíritos pseudo-sábios, espíritos levianos e espíritos impuros. Então, a segunda e a terceira ordem depura-se, elevam suas provas da reencarnação. Então, conforme eles vão reencarnando, eles vão depurando cada vez mais. Então, Jesus solicitou aos espíritos evoluídos, que é os espíritos superiores, aqueles que vêm por missões, as suas ajuda aqui no planeta Terra. Então, eu trouxe alguns exemplos desses espíritos que são evoluídos, que tiveram aqui no planeta Terra, para que eles pudessem disseminar o espiritismo, pudessem deixar a sua mensagem. O primeiro deles, que a gente conhece muito bem, tem os livros que a gente estuda, é Allan Kardec, que é Denisard Hippolyte Léon Rivail. Ele nasceu em 3 de outubro de 1804, então ele nasceu lá no século XIX. Nós sabemos a história dele, ele tem livros, tem filmes que nós já assistimos a respeito dele. Um homem totalmente severo nos princípios da honradez, da retidão moral, altamente inteligente, perspicaz. Ele é super observador, com inclinação para a ciência e pela filosofia. Então, ele foi professor de várias matérias naquele tempo, foi discípulo de Pestalozzi, ele conheceu Pestalozzi na época, e ele começou a escrever os livros espírita, conheceu o espiritismo em 1854, aos 50 anos, que ele conheceu, através das mesas girantes, naquelas épocas que eram os espetáculos que ocorriam, nos grandes palácios. Então, pela curiosidade de Kardec, ele foi atrás, ele pesquisou, ele investigou. Em 1857, ele escreveu o primeiro livro, que era o Livro dos Espíritos. O segundo foi o Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861. O terceiro, Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864. O Céu e o Inferno, em agosto de 1865. A Gênese, em janeiro de 1868. Foi o quinto livro que ele escreveu. E vários outros, que ele deixou as revistas espíritas. Ele desencarnou em 31 de março de 1869, aos 65 anos. E ele estava trabalhando nessa época. Ele entregou a última edição da revista, e aí ele foi descansar, aí partiu para a pátria espiritual. Aí na lápide dele está escrito: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Aí depois de Kardec vem Adolfo Bezerra de Menezes, que é Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Também um espírito de grande elevação moral, muito inteligente. Ele foi médico, que ele é considerado o médico dos pobres. Também do século XIX, Ele nasceu dia 29 de agosto de 1831. Ele
disseminou o espiritismo aqui no Brasil. Ele era nordestino, do Nordeste ele veio para o Rio de Janeiro para estudar medicina, para ajudar. Também tem livros contando a história da vida dele e tem um filme também que foi feito para que a gente conhecesse um pouquinho mais desse espírito de grande elevação moral, com um amor imenso no coração. Por isso ele foi considerado o médico dos pobres, porque ele já chegou até de doar o seu anel de formatura para uma senhora que estava desesperada em socorro do filho. Então ele era desprendido de tudo quanto é bens material em prol também dos pobres, que ajudava muito, tanto o pobre como o rico. Ele ajudou bastante. Ele foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira até o seu reencarne, né? O seu desencarne, desculpa. Ele desencarnou no dia 11 de abril de 1900, no final do século XIX. Ele, Bezerra, foi considerado Kardec brasileiro, porque ele tinha grande militância no espiritismo, né? Ele fez uma transformação naquela época que ele viveu aqui do século XIX. Aí depois de Bezerra vem um outro espírita também, que eu gostei muito de ver a biografia dele, do documentário dele, porque foi um grande espírito. Tem muitos livros também ditados, né, por eles. Eurípides Barçanufo. Eurípides nasceu em Sacramento no dia 1º de maio de 1880. Ele foi educador, jornalista, homeopata, espírita, vereador por 2 vezes. Ele era muito evoluído moralmente, tinha um grande amor a todas as coisas, todas as pessoas, todas as criaturas, amava os animais. Eurípides teve o primeiro contato com o espiritismo através do seu tio, senhor Mariano, na fazenda Santa Maria, que ele era, como ele era muito religioso, Eurípides, ele falava vários idiomas, ele escrevia, como que ele falava em latim, ele assistia às missas do padre, que naquela época era proferida de costa, e em latim ele traduzia as missas para as pessoas mais simples. Então ele era muito inteligente e ele, como ele era extremamente católico, e naquela época o espiritismo era considerado crime na lei, então ele queria tirar o tio dele dessa religião, né, do espiritismo, que achava que era coisa de evocar espíritos, era coisa errada na época. Então, só que o tio dele deu um livro para ele ler e ele se encantou pelo espiritismo. Então ele era totalmente aberto para novas coisas e ele se encantou pelo espiritismo. E a partir desse momento ele se tornou espírita, ajudante também do tio, e grande espírita. Ele tinha várias faculdades mediúnicas, várias, e uma delas era a bicorporeidade. Ele podia dar em dois lugares ao mesmo tempo. Então tem no documentário relatos dele fazendo parto, e o pai vindo pedir socorro, e ele já tinha feito o parto, e o pai não acreditar. Chegar lá, a esposa falar: "Uai, Eurípides, o senhor voltou, tá tudo bem?" E o filho estava bem. Então ele salvava vidas. E ele passou por vários problemas financeiros, né? Porque ele fundou uma escola sacramentana lá no Sacramento, e essa escola foi saindo os alunos, porque ele era adepto ao espiritismo. Aí ele estava muito desequilibrado, chorando muito, e nisso veio um ser de luz muito intensa para perto dele. E ele olhou para aquele espírito evoluidíssimo assim e falou assim: "Não, eu devo estar tendo algum misticismo, né? Porque ele não acreditava. Como pode eu estar desequilibrado desta forma e vem um ser tão iluminoso desse jeito para ter comigo?" Só que esse espírito não comunicou no momento. Como ele tinha a mediunidade da psicografia dinâmica, ela escreveu através dele. Então ela escreveu para que ele tirasse da placa o nome Escola Sacramentana e colocasse Colégio Allan Kardec. E todas as quartas-feiras desse aula de espiritismo e outras matérias nos outros dias.
E nisso ele atendeu ao pedido de Maria, a serva do Senhor, e continuou na sua batalha lá, querendo disseminar mesmo a palavra de Jesus, a palavra de Deus. E ele nunca esmoreceu, ele foi adiante sempre, convicto nas suas decisões, no seu amor que ele tinha pela palavra de Jesus, pelo Evangelho de Jesus. Um dia ele teve encontro com Jesus. Ele estava meio sonolento, aí ele sentiu sendo levado por mãos tangíveis, chegou num jardim muito lindo, e lá de longe ele viu Jesus. Jesus estava chorando. Aí ele perguntou para Jesus: Senhor, por que choras? Chora pelos descrentes do mundo? Aí Jesus, com aquele olhar doce, olhou para ele e falou: Não, meu filho, não choro pelos descrentes do mundo, aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho e não os praticam. Aí nisso ele desceu, rapidamente se encontrou onde ele estava, aí pensando. Aí depois disso ele trabalhou cada vez mais, não teve um minuto de descanso, só trabalhando em prol dos pobres, dos ricos, de quem quer que fosse. Ele trabalhava o tempo todo. E como o sonho dele era ser médico, porque ele queria ajudar a mãezinha dele que tinha alguns problemas, de desmaio, mas na verdade ela era uma médium, uma excelente médium, e estava sendo, atacada pelos espíritos que fazia com que ela desmaiasse quando ela ia numa igreja, em oração. Então, ela sempre tinha esses desmaios. E a preocupação de Eurípides era salvar a mãezinha, curar a mãezinha, Então, o sonho dele era ser médico. Ele passou, foi para o Rio de Janeiro para estudar medicina, no colégio lá na faculdade do Exército, só que a mãezinha dele piorou. Aí, o que ele fez? Ele desistiu do sonho dele de ser médico e voltou para Sacramento. E aí foi ser, como ele tinha inspiração espiritual, ele era médico homeopática. Na verdade, ele era homeopata. Então, ele fazia remédios para curar todos e distribuía tudo de graça. Um dia, ele foi acusado, por não ser médico e estava fazendo essa atividade. Porque na rua dele, a 30 metros, tinha uma farmácia de um doutor famoso que fora formado numa cidade lá de Minas, Ouro Preto. Aí ele denunciou, denunciaram ele era como se fosse um crime, ele ia ser julgado. Aí a espiritualidade, no dia do julgamento, o envolveu com muita luz e muito amor. Então, do colégio Allan Kardec, na cumieira do colégio, desembainha uma espada de luz. Nada temes, Eurípides, daqui eu serei o seu sustentáculo, disse o anjo Ismael. Bezerra de Menezes, da farmácia, diz: daqui serei eu. Jesus, meu filho, nada temas, estamos com Deus e a vitória é nossa. E ele, naquela simplicidade de homem, ele falou assim: como pode eu, tão insignificante ainda, e ele era tão maravilhoso, ainda pensar nesse sentido, O anjo Ismael, Bezerra de Menezes e Jesus dando força para ele. Imagina, tão grande era esse homem. E ele desencarnou tão cedo, com 38 anos. Então, o que ele fez em 38 anos... Nossa, eu acho que eu vou levar mais de 3.000 anos para fazer tudo o que ele fez. E ele desencarnou com a gripe espanhola, que é hoje H1N1, que ele foi infectado, ele e a mãe dele. Mas ele, em momento nenhum, ele deixou de trabalhar. A família dele, a mãe dele, implorava para que ele se recuperasse, deitasse, descansasse, Aí, e ele falava... a mãe dele falava que era no próprio benefício dos pobres, e ele retrucou: no próprio benefício dos pobres? Então, o que seria deles, pobrezinhos, se eu fosse egoisticamente meter-se na cama como se o meu miserável corpo valesse alguma coisa? O espiritismo, que me tem sido guia,
diz-me perfeitamente que não devo temer pelo meu corpo. Esse trabalhará enquanto tiver forças, enquanto eu poder servir-me dele. E ele, acamado, receitava a sua homeopatia e morreu no dia 1º de novembro de 1918, vítima da gripe espanhola. E hoje ele está na espiritualidade, ajudando ainda muita gente, sendo missionário de Jesus, vindo trabalhar aqui, né, no nosso planeta, através de espírito, ajudando ainda muita gente, escrevendo muitos livros, deixando a sua obra, ainda que servindo de exemplo para a gente. E aí o outro que a gente conhece muito, também um que aceitou essa missão de Jesus de vir ao nosso planeta para nos salvar, na verdade, né? Foi Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Nascido em 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, de família humilde. Também tem, né, livros que vocês podem aprofundar na história dele, livros, filmes. Então ele foi um grande homem, maravilhoso, né, que deixou tanto legado para a gente, tanta coisas boas para que a gente possa estar seguindo, fazendo o que ele fez. Era um homem totalmente desprovido de bens materiais, tudo que ele ganhava, ele doava. Escreveu mais de 450 obras espíritas e todas elas revertidas para a caridade. Ele não ficou com nenhum valor. Tanto é que ele desencarnou do jeito que ele nasceu, sem nada, mas com o coração agradecido pela oportunidade dele ter feito o que ele fez, ter aceitado essa missão e ter bem desenvolvida, né? Bem trabalhada. Também escreveu muitos livros, vários outros livros. Tem livros que a gente, de estudo mesmo, que serve de estudo para nós, né? Então, Chico Xavier, que falar dele, o que ele deixou, é um espírito evoluído que teve aqui no planeta, né? Ele falou que ele ia desencarnar no dia que o Brasil tivesse muito feliz. E realmente ele desencarnou no dia 30/6/2002, quando o Brasil ganhou um campeonato, a Copa do Mundo. Estava todo mundo muito feliz, né? E ele partiu para a pátria espiritual. Então vale a pena conhecer mais sobre esse homem de luz, esse ser maravilhoso. E o outro também que a gente conhece muito, que foi a base do meu estudo, né, mas para chegar a esses nomes, que foi Divaldo, que é Divaldo, que Divaldo está aqui ainda, né, vivo aqui no nosso planeta, ainda escrevendo muitos livros, é um grande comunicador, né, do espiritismo. E um livro que fala sobre essa missão, né, que Jesus dá aos espíritos evoluídos, vindo aqui no nosso planeta para nos sustentar, para nos proteger, para nos envolver com seu amor, auxiliando, tirando a gente dessas cargas de energias negativas. Ele escreveu através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, 3 obras que falam, né, muito bem desses espíritos, dos espíritos que estão reencarnando aqui no planeta para essa missão, para adiantar, para que a humanidade avance um degrau na sua evolução. Então, são 3 livros, uma trilogia, que é a Transição Planetária, que fala daquele tsunami, né, que aconteceu lá na Indonésia. Maravilhoso livro. Amanhecer de uma Nova Era, que os espíritos... Tem Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, que vem aqui para socorrer uma casa espírita, porque elas estavam sendo atacadas por espíritos maléficos. Então, imagina, coisa mais linda. Me emocionei lendo este livro. E o próximo Perturbações Espirituais, que esses aqui ainda não li. Mas é uma trilogia que fala desses espíritos de amor, que tem um grande amor no coração, que vem em missão, né? Atende ao apelo de Jesus. Porque nós sabemos que estamos sempre amparados,
sempre. Então, a gente tem sempre grandes espíritos nos envolvendo com seu amor, com sua luz, querendo o nosso adiantamento espiritual, a nossa transformação moral, a nossa evolução. Porque um dia nós vamos chegar à primeira ordem de espíritos puros, que aí não precisará mais retornar, né? Mais a reencarnar aqui no planeta. Então é isso, meus irmãos. Espero que eu tenha deixado uma pulguinha atrás da orelha de vocês, para que vocês possam ver mais sobre este tema, pesquisar mais, ler os livros que eu citei aqui e ver como é grande o amor de Deus para conosco. E para encerrar, nós vamos fazer nossa prece final. Estou muito agradecida a todos pela paciência de me escutar. E vamos agora fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer a Ele por tudo que tem feito por nós, pelos seus emissários de luz aqui no nosso planeta, envolvendo neste momento que estamos passando, nos intuindo ao equilíbrio, à paciência e o amor. Nós te agradecemos, Senhor, e agradecemos ao Pai, o Criador de tudo. Agradecidos estamos, meu Deus, por estarmos aqui, trilhando cada vez mais o nosso caminhar, que possamos um dia chegar a ser anjos. Obrigada, espiritualidade amiga, obrigada, anjos de guarda, por estar sempre do nosso lado. Obrigada, Mestre Jesus, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos.